Olá, vamos dar sequência aqui. Nós estamos na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Essa é a segunda parte, fica comigo. O texto ainda é Atos 13, a partir do versículo 6. Porém, quero salientar que no versículo 5 diz que eles estavam em Salamina. E o que é Salamina, gente? Salamina, a capital grega da ilha no norte oriental, e não muitas horas, né? Partindo de Seleucia, chega-se a Salamina. E tem um porto mercantil, imenso número de judeus foram assentados ali. O que explica, né, quando se diz que eles tinham mais de uma sinagoga, onde Barnabé e Saulo pregavam. Atos 13, versículo 6 vai dizer que viajaram por toda a ilha de Chipre, em várias cidades lá, e aí eles chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Presta atenção, que lá no versículo 8 vai falar de Elimas, é o mesmo Bar Jesus. Ninguém sabe o que é nome e o que é apelido aqui. Se há uma questão de diferença entre expressão grega ou judaica ou aramaica, ou se é apelido, a gente não sabe. Diz aqui que esse Bar Jesus, ele praticava artes mágicas e era falso profeta. Versículo 7 diz que era assessor do procônsul Sérgio Paulo, e sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queriam ouvir sobre a palavra de Deus. E o Elimas, que no caso é o Bar Jesus, versículo 8, diz o Elimas, né, o mágico, é o significado do seu nome. Ele opôs-se a eles, ele se opôs no caso, à pregação da palavra, e tentava desviar a fé do procônsul, ou o procônsul da fé. Versículo 9 diz que Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E imediatamente vieram sobre ele névoas e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que acontecera, creu profundamente e ele, profundamente impressionado, né? Ficou impressionadíssimo com o ensino de Paulo, que vinha junto com a autoridade para fazer certo tipo de coisa, coisas como esta que se vê aí, né? Versículo 13 vai dizer que de Pafos eles foram para Perge, mas eu queria só que vocês compreendessem ou anotassem aí. Esse é o momento em que Saulo, entrando aqui no mundo grego, né? Depois desse ato aqui, ele não se apresenta mais, ou o Lucas não apresenta ele mais como Saulo. Saulo acaba aqui. Daqui para frente é Paulo, porque é uma expressão mais grega, né? Saulo, o Saul é mais hebraico, aramaico, ao ponto que Paulo é mais grego, é mais aceito entre os gregos. Então esse é o ponto em que ele muda a identificação dele, e foi na primeira viagem, e a localização é Pafos. Versículo 6 aí diz que eles atravessaram a ilha de Pafos, é o lado oposto, o lado oeste de Pafos. A ilha tem cerca de 160 quilômetros de terra ao longo da costa sul, e a capital é a capital romana onde residia o governador. Acharam esse falso profeta judeu, esse Elimas era um profeta judeu, um praticante de artes mágicas, né? E ele estava logo com o procônsul, olha aí. Nós sabemos aí essa história todinha. Então esse Sérgio Paulo era um homem prudente, diz aqui, era um homem inteligente, tinha sede de ouvir a palavra de Deus, a verdade, e mandou chamar Paulo e Barnabé. Ou seja, também nós sabemos que ele era um cara informado, chegava gente de fora, alguém informava ao governador, ao procônsul: olha, tem uns homens de fora aí pregando umas coisas diferentes aí, ok? No versículo 8, como diz aí essa questão que eu coloquei de Bar Jesus ou Elimas, né? A gente sempre vê o diabo levantando algum dos cavalos dele para tentar impedir a obra do Senhor. Os cavalos do campo estão sempre dispostos, mas é só para passar vergonha, porque
como Jesus falou, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, certo? Aquilo que foi levantado por esse falso profeta, esse mago, esse feiticeiro, acabou fortalecendo a fé e a convicção da verdade, né? No caso do procônsul, tá bom? Versículo 10, quando Paulo diz, cheio de toda sutileza, ou diz aqui, versículo, filho do diabo, de tudo que é justo, você é cheio de toda espécie de engano, ou sutileza, né? Toda malícia, olha a expressão de Paulo aqui, prontidão para fazer qualquer coisa que destrua a verdade, ou que desvie da verdade, né? E Paulo identifica esse cara como filho do diabo, inimigo de toda a justiça. Essas não eram só palavras assim, que Paulo estava irritado. Não, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele não estava então com ódio no coração. Filho do diabo, não sei o quê, que Deus te conta. Não, ele estava, antes de Paulo abrir a boca para dar essa descrição, a Bíblia diz aqui, o texto diz que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, é o que o diabo faz, perverter os retos caminhos do Senhor. Versículo 11, quando fala aí da mão do Senhor é contra ti, tu vais ficar cego, né, por algum tempo. E é interessante aqui que aquilo aconteceu automaticamente. E qual era a intenção de Deus para com o Elimas, o mago? Eu acho que Paulo entendeu que, da mesma forma que ele, Paulo, resistiu ao Evangelho e se levantou contra a pregação do Evangelho, da mesma forma, esse judeu, feiticeiro, mago, filho do diabo, estava se levantando, né? E eu entendo que Paulo recebeu de Deus esse entendimento, ou seja, vai acontecer com ele agora, mesmo que acontecer comigo. Se o Elimas tivesse montado no cavalo, ia dar certinho, porque ele ficou cego por algum momento. A gente não sabe o que aconteceu depois, né? Se voltou a ver, como, através de quem, se foi algum crente orar por ele, isso a gente não sabe. Porém, a história aqui foi similar. O cara chegou querendo pousar de bonzão e atrapalhar a obra do Senhor. O Senhor fez isso com ele, através de Paulo. É por isso que às vezes eu, até brincando, eu pergunto às pessoas, não quero engessar a Deus e dizer que ele só pode agir de uma forma. Mas tirando aqui como exemplo esse texto, Paulo está aplicando à vida desse feiticeiro, o que aconteceu primeiro com ele mesmo. Eu pego dois exemplos aqui. Herodes perseguiu, maltratou pessoas, tentou matar Pedro, depois de ter matado Tiago, porque viu que isso agradava aos judeus. Ele perseguiu, e ele foi perseguido, e o Senhor o matou. Herodes, o rei Herodes Agripa I, morreu comido de vermes, porque se levantou contra o Senhor. O Paulo, Deus tinha um propósito na vida dele, levou só uma queda do cavalo, ficou cego, depois passou a enxergar coisas que nunca tinha conseguido enxergar, né? Aí eu pergunto, aqueles que se levantam contra a obra do Senhor nessa nação, não que Deus esteja preso só a essas duas formas de ação, mas se fôssemos adequar à realidade bíblica que estamos estudando e vendo atualmente, o que você acha que iria acontecer com eles? O Senhor iria matá-los ou o Senhor iria fazê-los cumprir algum propósito? Comentário com você, tá? Bom, então diz que eles foram lá para Perge, cidade da Panfilha. Perge, Perga, era a metrópole da Panfilha, cerca de 7 milhas para o interior de Atália. O João Marcos, o primo do Barnabé, vai se separar deles agora aqui, né? Terminou ali, chegou na ilha, ele, vou voltar, não quero mais não. Voltou para Jerusalém. Paulo ficou ressentido. Por quê? Porque, como João Marcos voltou para casa, agora Paulo teria que dividir o tempo dele entre pregação e trabalho. É mais difícil, né? E sem alguém para auxiliá-los. Na próxima viagem, Barnabé vai querer levar o primo dele, Paulo vai dizer, não quer não, vai mais não. Outro ponto que eu quero que você medite é o que foi que houve para que o João Marcos quisesse voltar para casa, né? Ou o João Marcos se cansou, já estava muito tempo longe de casa, ou ele enfraqueceu com os perigos, ele disse, não, vai ficar perigoso, eu só conheço até aqui é a terra do meu primo Barnabé, minha terra, para lá não vou. Ninguém sabe ao certo se foram os perigos, as ameaças, ou alguma doença, alguma coisa que houve, ninguém sabe. Versículo 14, nós vamos aqui observar que de Antioquia, da Pisídia a Derbe. Versículo 3 diz que de barcos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha, né? João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Marca esse lugar aí,
Perge, na Panfilha. Foi de onde João Marcos voltou para Jerusalém, que é o local onde ele morre. Aqui passou-se um ano da primeira viagem missionária, e agora nós vamos no ano 46 depois de Cristo, tá? Vamos em Atos capítulo 13, agora vai do 14 até o 52. Todo o resto do capítulo, você vai ver aí que de Perge eles prosseguiram até Antioquia da Pisídia, é outra Antioquia, não é aquela Antioquia da Síria. Diz que no sábado eles entraram na sinagoga, se assentaram, depois da leitura da lei, os chefes das sinagogas disseram: irmãos, se vocês têm alguma palavra, alguma mensagem de encorajamento ao povo, falem. Aí Paulo pôs-se em pé, fez o sinal com a mão, como é o costume dele, disse: israelitas e gentios que temem a Deus, no caso são os judeus prosélitos. O que é prosélito? É alguém que mudou de religião, né, pelo batismo, tá bom? E, então, não é judeu de nascimento, é que se converteu ao judaísmo. Verso 17 diz que Paulo vai dizendo aqui: o Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados, toda a permanência no Egito. Ele vai contando a história do povo de Israel da mesmíssima forma que o Estevão fez, né? Olha, em sua defesa, o que você tem a dizer? Não, peraí, vamos começar. Deus chamou Abraão, e aí vai, toda aquela história. Aí foram para o Egito, aí Deus tirou do Egito. No versículo 26 diz assim: irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. E, tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro, colocaram-no no sepulcro, mas Deus ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele desde a Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. E nós lhes anunciamos as boas novas, que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus Cristo, como está escrito no Salmo 2, verso 7, tu és meu filho, hoje te gerei. Isaías 55, 3, eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Salmo 16, 10, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Abacuque 1, 5, olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Pronto, ele vai falando aqui pelas Escrituras, convencendo o povo que Jesus é o Cristo. Isaías 49, 6, eu fiz de você luz para os gentios e para que vocês levem a salvação até os confins da terra, e assim por diante, tá bom? Aqui é sobre a pregação de Paulo, em Atos capítulo 14, do 1 ao 20, você vai ver que coisa interessante que acontece aí. Eles chegam a Icônio. Chegando a Icônio, eles, de costume, vão à sinagoga judaica para falar também ali aos judeus e aos gentios convertidos. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo.